Que teorias conspiratórias realmente fazem sentido e podem ser verdadeiras? Ao longo dos anos, tenho me convencido cada vez mais de que os fugitivos de Alcatraz de 1962 sobreviveram. Acho que foi muito plausível. Nadei da ilha de Alcatraz por dezenas de vezes em eventos em águas abertas em muitas condições climáticas e atuais diferentes. Nadei toda a distância ao redor da ilha. E a distância sobre o vão do Golden Gate. A água em junho, quando escaparam, não é tão fria. E as correntes são realmente úteis se usadas em proveito próprio. Alcatraz também não está tão longe quanto parece da costa. Posso fazê-lo em 35 minutos e não sou nenhum tipo de campeão de natação. Apenas alguém que gosta de nadar em águas abertas. Reconheço que esses caras não eram nadadores de forma alguma, mas eles tinham uma jangada, e com um progresso constante em movimento com a mentalidade atual, eles poderiam facilmente ter chegado à costa. Muitas das teorias de conspiração mais estúpidas foram inventadas, a fim de fazer com que as teorias de conspiração em geral não tivessem nenhuma lógica. Desta forma, uma verdadeira poderia ser ignorada. O desafio de 10 anos no Facebook em 2018 que encorajou os usuários do FBI a carregar fotos de 2008 e um atual de 2018 foi na verdade uma frente de programadores para obter dados e exemplos para treinar software de reconhecimento facial e de progressão de idade. Eu sei que vou conseguir uma ajuda para isso, mas todas as máscaras dos últimos 2 anos aumentaram drasticamente sua capacidade de detectar quem você é com o rosto coberto. Todos os rostos dos atletas olímpicos estavam totalmente cobertos quando passaram pelo check-in usando câmeras de autocontrole e sabia exatamente quem era cada pessoa. Eu lhe darei uma que definitivamente é realismo. O governo dos Estados Unidos da América, com a ajuda de vários outros países do mundo, roubou secretamente partes do corpo de bebês de amostras universitárias, natimortos e algumas alusões registradas a corpos arrancados de enterros indigentes para que pudessem testar os ossos para determinar os efeitos da detonação da bomba nuclear para determinar o impacto e se havia alguma quantidade segura de explosão nuclear. É chamado de Projeto Sunshine. Uma grande parte, se não a função principal, das vendas que ocorrem na cena da arte nobre ocorre como uma forma de várias entidades lavarem dinheiro sujo. O FBI assassinou Martin Luther King. Eles têm sido processados e pedidos de liberdade de informação têm sido feitos por sua família. O FBI respondeu que quaisquer registros referentes à morte de Martin Luther King seriam uma ameaça à segurança nacional se fossem liberados. O FBI já foi forçado a liberar documentos relativos à tentativa de vida de Martin Luther King e tentativas de plantar provas que poderiam ser usadas para mandá-lo para a cadeia, assim como uma extensa tentativa de chantagem. Eles tentam matá-lo antes. Faz sentido que se o fizessem, lutariam com unhas e dentes para mantê-lo em segredo. Que na verdade pode não haver ouro em Fort Knox. Há muitas coisas que não batem certo. E eu estive lá no meu tempo no exército e era chato como a merda com uma segurança bem relaxada em comparação com outras instalações em que estive. Quando esta conspiração estava atingindo seu auge em 2017. O secretário do Tesouro Steven Mnuchin fez uma viagem de $27 mil em aviões militares para lá. Há fotos dele em uma estranha sala forrada de giz com várias pilhas do que parecem ser barras de ouro atrás dele. Mas, curiosamente, estas fotos estão em preto e branco granulado, de modo que você não pode confirmar o que ela está segurando. Antes desta viagem, a última auditoria externa conhecida de Fort Knox foi em 1953. É a única conspiração por trás da qual eu posso ficar. O PT é administrado pela indústria da carne para deslegitimar a redução da carne e os direitos dos animais. Lojas de colchões são uma fachada para algo ilegal, escuro. Surpreendentemente, as lojas de colchões são na verdade uma péssima fachada para a lavagem de dinheiro. Elas tendem a fazer tão bem, e se abrem em tantos locais, porque têm enormes margens de lucro aliadas a despesas gerais realmente baixas. A maioria das lojas de colchões precisa apenas de 1 a 2 funcionários para operar, e não precisam trocar de expositores ou estoque com frequência. Eles também cobram uma grande quantidade de marcas em seus colchões, que não custam quase tanto quando comprados no atacado. Como resultado, mesmo que vendam apenas 1 ou 2 colchões por dia, ainda assim, geralmente obtém lucro. Por outro lado, a lavagem de dinheiro tende a funcionar bem nos negócios que podem ter transações pequenas e constantes em dinheiro, sem parecer suspeito. É por isso que os restaurantes são utilizados como fachadas com tanta frequência.
É fácil passar um dinheiro sujo a mais de $1.000 através de um negócio que já está levando milhares de dólares de pagamento em dinheiro normalmente. Isto seria extremamente difícil de fazer com uma loja de colchões, onde um grande volume de transações em dinheiro se destacaria como um polegar dorido. Além disso, o número comparativamente baixo de transações em uma loja de colchões tornaria muito mais fácil investigar cada pagamento por má conduta, enquanto o enorme volume de transações em dinheiro em algum lugar como um restaurante faz com que seja muito difícil passar a pente fino cada vez que o dinheiro é trocado. A Coreia do Norte não é devidamente controlada por desde Kim Il-sung, que morreu em 1994. Desde então, tem sido uma junta militar e os Kim são mantidos com um pouco de trela, para dar continuidade e dar aos plebeus algo para se reunir e se concentrar. O medo os mantém na linha e é todo o teatro que lhes dá um senso de propósito para que não façam muitas perguntas. Kim Jong-il até disse a um visitante estrangeiro que era tudo falso e que seu povo odiava. As elites são efetivamente mantidas em resgate em uma vida de luxo obsceno e há muita paranoia. Joqueing e facções rivais, desertores de alto escalão e vários diplomatas têm na verdade insinuado isso. Também é bem sabido que as altas patentes militares sabem que sua situação é uma piada e que eles seriam esmagados por qualquer um com quem entrassem em guerra. É apenas mais uma maneira de reunir a população em torno de uma causa e mantê-los de pé. A Coreia do Sul e a CIA também disseram que não podem estar 100% certos do que está acontecendo e de como o sistema realmente funciona. Também houve vazamentos que sugerem que a classe diplomática norte-coreana bem informada não está satisfeita com um Kim atrás do outro e sente que algo tem que dar. Eu não vejo a Coreia do Norte sobrevivendo em sua forma atual por mais 25 anos. A situação lá agora parece ser realmente desesperada e a pior que se tem visto em anos. Mais leve. Mas no futebol, os jogadores recebem um cartão amarelo quando tiram a camisa ao comemorar um gol. Esta é uma diretiva dos patrocinadores porque as câmeras se concentram no marcador de gols quando estão comemorando. Se não tiverem a camisa vestida, os logotipos dos patrocinadores não podem ser vistos pelos espectadores. Eles querem aquela imagem do jogador celebrante na TV, nas reportagens, impressas no jornal, para que os patrocinadores na camisa sejam vistos por todos. Assim, os patrocinadores emitem uma diretiva que eles querem que os jogadores fiquem com a camisa vestida, resultando em uma reserva. A Atlântida era realismo. Estava localizada no noroeste da África, em um lugar agora conhecido como a estrutura Richat. Não era uma sociedade avançada e futurista que afundou no fundo do oceano, mas era uma cidade portuária com acesso mais amplo à informação e aos últimos avanços tecnológicos e foi arrastada pela grande inundação retratada em numerosas culturas e religiões. Sua reputação e seu destino foram exagerados ao longo dos anos, como acontece com frequência com relatos históricos documentados. O Titanic nunca afundou. O Olympic, navio irmão, atingiu um porta-aviões da Marinha e foi encontrado em falha causando à linha branca da estrela milhares de danos. Isto foi comprovado por registros. A teoria é que a Olympic foi levada de volta ao estaleiro do navio. Reparada cosmeticamente, as placas de identificação foram trocadas. Depois ela navegou sob o nome Titanic e foi afundada de propósito para o dinheiro do seguro. Nunca deveria ter havido perda de vidas, pois havia 3 navios de resgate na área que ela tinha afundado. Fato comprovado. Todos os 3 passaram por um problema que contribuiu para que não chegassem ou não se comunicassem com o Titanic a tempo, naquela noite fatídica. E 2 dos navios foram citados por serem um lugar onde não deveriam ter estado por funcionários da Maritime. Seus registros mostraram que não deveriam estar lá ainda, e foram registrados como estagnados nessas coordenadas durante dias, comprovado por registros de citação. Além disso, a direção estava errada. O Titanic navegou mais ao norte das rotas de navegação, então ela deveria ter navegado. Isto também explicaria por que a tempestade passou de meados dos anos 70 para o meio da tarde e gelou ao cair da noite. A queda da tempestade é outro fato comprovado de acordo com declarações de testemunhas. O Titanic também passou por uma série de infortúnios durante a sua viagem. Binóculos perdidos, coordenadas erradas, usando SOS ao invés de CQD, e cedendo às especificações recomendadas. Tudo isso contribuiu para seu afundamento e para a perda de vidas no trânsito. Há alguns documentários e alguns livros escritos sobre o assunto. Conceito interessante por enquanto, completamente incapaz de provar ou refutar. Minha teoria preferida de JFK, a indústria de chapelaria de Danbury, Connecticut, estava por trás disso. Ele não foi o primeiro presidente a não usar chapéu.
Mas como todos nós sabemos, ela e sua esposa estavam muito próximos do público e estavam na moda. As pessoas o viram não usar chapéu e a tendência decolou e prejudicou a indústria de chapéus, que era uma grande indústria em Danbury. Na verdade, escrevi um artigo sobre isso e há muito mais sobre isso. O uso do chapéu estava no auge desde o final do século XIX até o final dos anos 1920, quando a prática começou a declinar. Ninguém, no entanto, apontou uma única razão para isto ter acontecido. Mas há várias coisas fundamentais que se acredita ter contribuído fortemente. A causa atribuída mais popular é o surgimento de carros fechados e outros transportes. À medida que os carros cobertos se tornaram mais populares, a necessidade de um chapéu diminuiu, com tetos baixos significando que você não podia usar um chapéu enquanto dirigia. Geralmente não tinha necessidade de cobrir sua cabeça de qualquer forma. O transporte pessoal muitas vezes negava a necessidade de usar chapéu. Observando os números dos Estados Unidos da América, em 1920, menos de 1% da população possuía um carro. Em 1940, isso aumentou para cerca de 1 em cada 4 pessoas. Em 1970, era de 55%. Os homens ainda compravam chapéus, mas eles não eram usados tão regularmente como antes, quando a maioria das pessoas andava por toda parte, andava a cavalo ou viajava em carruagens abertas. A subida do carro também significava que menos pessoas usavam o transporte público, de modo que não havia caminhadas de casa para o trem no chuvisco. Você estava coberto pelo teto do seu carro. Uma outra teoria apresentada sugere que o chapéu sofreu um sério declínio após o fim da Segunda Guerra Mundial, porque foi um lembrete indesejável do tempo que as pessoas haviam passado fardadas. Os homens que lutaram não queriam usar chapéu com roupas civis depois da guerra. Uma pesquisa de 1947 para a Atia Research Foundation, sim, uma entidade real, descobriu que 19% dos homens que não usavam chapéus davam porque eu tinha que usar no exército como principal razão. No ano anterior, a Atia Research Foundation havia tentado deter o declínio, tendo retirado anúncios afirmando você precisa de um chapéu para trabalhar magia e houve claramente um impulso de promoção. A indústria do chapéu inicialmente acreditava que passar sem um era uma moda, com reportagens de jornais em 1948 lamentando a nova moda cabeça descoberta. Mas logo perceberam que o declínio poderia ser permanente. Na Inglaterra, havia até mesmo relatos de pessoas que usavam andar descalças em cidades produtoras de chapéus, como Denton e Stockport perto de Manchester, sendo abusadas por trabalhadores que viam seus meios de subsistência ameaçados. De fato, usando a final da Copa FA como um barômetro, este medo parece ser confirmado. Uma foto da final da Copa FA Cup de 1948 entre Manchester United e Blackpool mostra mais fãs sem chapéu do que com um. E vale a pena ter em mente que todos eles estavam em um estádio sem cobertura e sem proteção contra a chuva. Então um chapéu teria sido na verdade uma ideia sensata naquele momento. Em 1953, o colunista Hal Purley, durante a Semana Nacional do Chapéu, sugeriu que eles poderiam estar de saída porque as pessoas odeiam se separar com 2 pedaços para estacionar sua torta de porco, um tipo de chapéu, toda vez que vão a uma boate, e advertiu que o chapéu pode estar indo do mesmo jeito que coletes e sapatos de botão alto. O fato de que aqueles com interesses comerciais inventaram uma Semana Nacional do Chapéu sugere que Hal pode ter tido um ponto, embora, é claro, o declínio tenha sido mais gradual, já que algumas das gerações mais velhas continuaram a usá-los por hábito. A crença geral é que quando um item de vestuário anteriormente funcional se torna puramente decorativo, normalmente não dura mais do que 1 ou 2 gerações. Mas isso não explica por que a gravata continua sendo uma exigência para muitos escritórios. Talvez seu desaparecimento ainda esteja por vir. Os chapéus ainda estão por aí, é claro, e um estilo é atualmente popular. Neste momento, os bonés de beisebol estão em tendência e as vendas estão em alta, com o Topman relatando um aumento de 26% nas vendas ano a ano, e o varejista online Asus dizendo que as vendas mais do que dobraram. Enquanto isso, qualquer barra/slash usando uma cartola parece um idiota. A última vez que um grande homem usou uma cartola foi John F. Kennedy antes de sua inauguração. Kennedy, no entanto, a removeu antes de fazer seu discurso. Muitos erroneamente citam o discurso de JFK como o grande momento sem chapéu que precipitou o declínio, mas na verdade, o declínio tinha começado anos antes. Para a revista Esquire.